Baruque, livro de Baruque. De acordo com a Septuaginta, o livro de Baruque aparece após o livro de Jeremias, juntamente com o livro de Lamentações, e esse livro aparece ali como um suplemento do livro de Jeremias, embora não figure na Bíblia hebraica. Quanto à canonicidade, o livro de Baruque é o único dos livros deuterocanônicos a figurar no catálogo do célebre 59º cânon do Concílio de Laodiceia. É citado pelos pais Irineu, Cipriano, Clemente de Alexandria, Eusébio, Ambrósio, Agostinho, Crisóstomo, Basílio, Epifânio e outros. Tão grande uso testifica o grande prestígio do livro. Alguns estudiosos supõem que esse livro figurava entre outros catálogos antigos, como parte da literatura de Jeremias, pois os compiladores simplesmente nunca mencionavam o livro de Baruque como independente do livro de Jeremias. Finalmente, foi citado como um livro separado pelo Concílio de Florença e ainda mais tarde pelo Concílio de Trento, que o tornou parte integrante da Bíblia de edição católica romana. Não obstante, tem havido opositores à sua canonicidade desde o princípio, e no próprio Concílio de Trento houve quem dissentisse de sua inclusão no cânon do Antigo Testamento. Jerônimo não considerava bem o livro, taxando-o de espúrio e pseudepígrafo. Juntamente com o resto dos livros apócrifos, nunca participou dos cânones protestantes. Quanto à questão de autoria, o livro apresenta-se como de autoria de Baruque, filho de Nerias, o amanuense do profeta Jeremias. É só comparar com Jeremias 32, versículos 12 a 16 e Jeremias 43, versículo 3. E continuando, visto que o livro consiste em 4 composições distintas, dificilmente Baruque pode ter sido seu autor. Quando muito, foram incorporadas algumas tradições que podem ser atribuídas a Baruque. O mais provável é que seja apenas uma obra pseudepígrafa. Se o original for escrito em grego, isso seria um argumento contra a autoria de Baruque, a menos que fosse uma tradução, o que também é possível. Alguns estudiosos pensam que o verdadeiro autor do livro foi uma pessoa desconhecida, que durante o reinado de Ptolomeu Lago desejava confirmar a verdadeira religião dos judeus, diante de pessoas dessa raça que residiam no Egito, atribuindo suas próprias ideias a Baruque, a fim de emprestar um maior prestígio à obra. Vários eruditos pensam, contudo, que o original foi escrito em hebraico, mas nem por isso supõem que seja obra da pena de Baruque. Quanto à data, afirma-se que o livro teria sido escrito por Baruque 5 anos após a queda de Jerusalém, isto é, em 581 a.C., mas certas discrepâncias históricas existentes no livro mostram que sua composição é posterior a isso. Os especialistas usualmente datam o livro entre os séculos 2 a.C. e o 1º depois de Cristo. Embora haja poucas informações definidas para fixar qualquer data específica, a terceira seção do livro inclui material comum aos Salmos de Salomão, uma obra pseudepígrafa do 1º século a.C. Todavia, é possível que esta última é que tenha feito citações do livro de Baruque, pelo que isso nada nos adianta quanto à data de sua composição. Quanto a unidade, conteúdo e propósito, o livro parece composto de 4 composições diferentes, com pouca relação umas com as outras. A. Introdução histórica e confissão de pecado, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 8. B. Louvor à sabedoria, identificada com a lei mosaica, capítulo 3, versículo 9 e capítulo 4, versículo 4. C. Lamentação e consolo, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 9. D. Uma epístola aos exilados, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 72. A quarta e última parte parece ser a mais antiga, pertencente cerca de 300 anos antes de Cristo, ao passo que as outras porções são mais recentes, pertencentes ao século 1 e 2 antes de Cristo. Em suas várias porções, o livro foi escrito para promover a fé judaica entre as comunidades da dispersão. Por isso,
Ali há temas como o da culpa nacional de Israel, da perfeição da lei, da esperança de restauração e da renovação da glória de Jerusalém. O trecho de Baruque 3,37, onde é dito que a sabedoria apareceu sobre a terra, parece ser uma interpolação cristã, embora possa ser uma personificação da lei, conforme se vê também em Eclesiástico 24, versículos 7 a 11. A terceira seção do livro parece ter tido um original grego, ao passo que as demais seções, mais provavelmente, foram escritas em hebraico. Então a gente tem aqui o livro de Baruque, que consta entre os apócrifos, que estão na Bíblia Católica, que passaram pelo Concílio de Trento, e nesse contexto aqui, houve quem considerasse a obra de Baruque algo para ser canonizado, e houve quem desconsiderasse. Então ele é visto como deuterocanônico, ou seja, foi canonizado posteriormente, mas não está dentro dos cânones protestantes, que não reconhecem, inclusive porque ele também não consta da Bíblia hebraica. Então ele pode estar na Septuaginta, mas não na hebraica. E ele, por exemplo, e o cânone protestante, ele caminha junto com a Bíblia hebraica que a gente tem hoje em dia no texto maçorético, né? Mas a Bíblia hebraica, pois não, Delcio? Sim. Ele pega as mães, o jeito. Claro. O jeito de falar, a gente sabe que sempre vai dar uma diferença do Jeremias e para o Baruque. Claro. Mas se considera o Jeremias um profeta de Cristo, Baruque poderia ter mesmo bem próximo de Jeremias e uma dessa consideração também. Mas pelo que eu estou vendo, assim, sempre uma ressalva se é Jeremias ou Baruque. Poderia... É porque acontece o seguinte, de acordo com pelo menos a fé cristã, o texto que é inspirado, porque se fosse o autor, tudo que ele escrevesse seria sagrado. Então o texto é inspirado, e não necessariamente por ser Jeremias ou por ser Baruque, é porque são obras que são tidas como inspiradas desde lá de trás, porque os concílios, eles vão fazendo o quê? Eles vão confirmando, entende? É algo que assim, é como, por exemplo, digamos que Celso está escrevendo algo, e isso que ele escreveu é inspirado por Deus. A primeira coisa que vai acontecer é o reconhecimento da comunidade, e aí você leva para a sua igreja, eu levo para a minha, ela leva para dela, ele leva para dele, e nessas comunidades vai se consolidar a ideia de que a gente está com um material inspirado, sagrado, até que passa o tempo e as pessoas começam a dizer, peraí, quem garante? E aí faz o tal do concílio, e aí o pessoal senta, debate, discute, concorda, discorda, por A mais B, por causa disso, por causa daquilo outro, e aí nisso alguns entraram e outros não, apesar de, como no caso, né, do livro de Baruque, ser algo que contava com a aprovação de muita gente grande, como a gente viu aqui, entende? Então a questão não é bem o autor em si. Porque era contemporâneo também, né, pastor? Jeremias, né? Contemporâneo, né? Isso. Coisas que estavam passando no mesmo tempo, né? Sim, só que se a gente for observar, o que acontece é que assim, como o texto é sagrado e não o autor, então o que acontece é que aquele material que é produzido e é reconhecido pela comunidade como palavra de Deus, aquilo ali vai ecoando como palavra de Deus. Por exemplo, no nosso caso, para a gente é palavra de Deus, por quê? Porque disseram para a gente na classe, a gente já encontrou pronto, está lá na livraria. No contexto mais remoto, a situação, né, é diferente, né? É uma coisa em que assim, a coisa vai nascendo ali. Como, vou pegar uma coisa simples,
Um amigo estava me perguntando num grupo de WhatsApp como é que foi minha chamada para o ministério pastoral. Eu falei, poxa, cara, assim, eu me sinto até meio constrangido de falar, porque não teve assim nenhum mistério. Eu gostava de pregar, eu gostava de estar na igreja, e os irmãos viam em mim potencial para o ministério. Poxa, você podia estar pregando lá, entende? Aí quando não vinha seminarista, me chamavam, quando não tinha não sei quem, me chamava, e era aquela época que só de gravata que você pregava, e eu era o cara que é o seguinte, pastor se sentiu mal, não pôde aparecer, né? O diácono está sem gravata, fulano de tal, não sei o que lá, pô, dá tempo de eu ir lá em casa correndo, pegar a gravata e voltar. Eu era desses caras, entende? Então, por exemplo, não apareceu um anjo, não vi nenhuma luz azul, não teve nada disso. Só que assim, a confirmação da igreja, as oportunidades que surgiram, o desejo do meu coração, isso me fez, né, perceber. É diferente, né, como é que eu posso dizer? Quando a coisa lá na frente, por exemplo, a Segunda Batista em Vila Pauline, ela já me vê como pastor. Entende? Quando eu não era nem seminarista, tinha gente que me via com potencial para ser pastor. Então, não sei se está dando para entender a questão do texto, por exemplo. Hoje a gente já vê o texto pronto como texto sagrado. Alguém até fala assim, se aquela carta perdida de Paulo aos Coríntios aparecesse, ia dar confusão, porque é o seguinte, muita gente ia discutir, não está entre os inspirados não, ficou perdido, agora já era, a hora de entrar já passou. E tem gente, não, peraí, se é a carta que Paulo menciona lá, então ela tem que entrar. Olha o tumulto que dá. Por quê? Porque lá era o momento da coisa ser reconhecida pela comunidade. Agora a gente praticamente trabalha com o reconhecimento que já foi feito. Exatamente. A gente aqui não mexe em nada, a gente só dá continuidade. Então, por exemplo, no caso de, se a gente for olhar Jeremias e Baruque, Jeremias, assim, produzia conteúdo que as pessoas olhavam e falavam assim, isso aqui é palavra de Deus. No caso de Baruque, não. Entende? Então, a questão não tem a ver se é Jeremias ou se é Baruque, mas o reconhecimento da comunidade ao texto produzido. Tanto que, por exemplo, as obras de Isaías, tem gente que discute se é um Isaías só que está ali. Tem gente que discute se tem a questão de Isaías, Deutero Isaías, Trito Isaías e assim por diante. Só que independentemente se tem mais de um autor em Isaías, a obra, livro de Isaías, é tida como palavra de Deus. Se tem um Isaías, se tem um Isaías mais alguém, se tem Isaías mais outro alguém, os teólogos aí vão discutir. Mas a comunidade religiosa entende, é palavra de Deus. Seja no aspecto judaico, seja no aspecto cristão, é palavra de Deus. Percebe como a questão não está necessariamente ligada à autoria em si? Há uma discussão sobre a autoria do Pentateuco. Porque, por exemplo, se você lê Deuteronômio, né, está Moisés escrevendo, e Moisés escrevendo que Moisés morreu. Pode ter acontecido isso? Pode, mas é estranho. Entende? Sou estranho um negócio desse. Só que, por exemplo, se foi Moisés ou não, o texto soa como palavra de Deus. Não estou dizendo que não foi Moisés, eu só estou dizendo que, de acordo com a discussão dos estudiosos, né, existe a possibilidade de ter textos, redações elaboradas depois da morte de Moisés, inclusive para explicar, né, onde se deduz a questão de Moisés estar escrevendo, olha, eis que eu coloco, né, sou testemunha do que está acontecendo, porque vocês e tal, e aí o mesmo Moisés que está falando para eles ali, é o Moisés que fala assim, Moisés morreu. É estranho, é como, por exemplo, eu estou falando assim, olha, irmãos, vocês têm que se consagrar, vocês têm que não sei o que, vocês têm que não sei o que, não sei o que lá, tal, e na semana seguinte, Roberlan subiu, né, a escada e teve um ataque cardíaco e morreu lá no 12º andar. Não sou estranho, eu estou falando com vocês e de repente eu saio do discurso com vocês e eu estou contando a minha morte e como eu morri com riqueza de detalhe.
Tá dando para entender? Então, assim, essa é a questão. Não necessariamente o autor, mas o texto. Toda a escritura, ela sim, divinamente inspirada, né? E é claro, ali não está falando do cânon do Novo Testamento, mas aí é outro assunto. E aí, posso ir para Apocalipse de Baruque ou... Oi? Ou para o prefeito para Bibiar? Bom, no capítulo 1, versículo 5, fala que conhece ele, informação, chamou ele para profetizar, a palavra. Tudo bem, aí você até entende que esse cara foi chamado, está escrito que foi chamado. Isso. Mas não acredito que nenhuma palavra de Baruque, a passando de experiência direto com Jeremias, será que nada dele poderia ser colocado como espiritual? A questão não é ser colocado como espiritual, a questão é de ser palavra de Deus. Palavra de Deus. Entende? Porque eu pelo menos, Roberlan Julião, filho da dona Lourdes e do senhor Orlando, eu entendo que Deus, ele fala de muitas formas. Eu, por exemplo, se eu escutar Aquarela de Toquinho, podem ficar escandalizados. Deus fala comigo. Entende? Se eu escutar Trem Bala de Ana Vilela, podem ficar escandalizados. Deus fala comigo. Só que não é palavra de Deus. Entende? Se eu, por exemplo, assistir A Vida é Bela, ganhador do Oscar, Deus fala comigo. Mas não é palavra de Deus. Então, eu não sei se dá para perceber. Se o meu vizinho, que não é crente, me der um toque em relação a alguma coisa, seja no meu casamento ou na criação do meu filho, eu entendo que pode ser Deus falando comigo, mas não é texto sagrado. Então, essa é a questão. A comunidade não via algumas obras como texto sagrado. Até poderia ser algo utilizado, algo espiritual, algo que edificasse, mas daí assim, ó, isso aqui é palavra de Deus. Aí teve coisa que não entrou. E teve muito texto, né? Mas teve coisa que não entrou. Essa é a questão. Eu não sei se deu para perceber que assim, eu não estou tirando o mérito de Baruque. Eu só estou dizendo que assim, na hora de ser reconhecido, não foi o suficiente. Aí que está a questão.